Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Hoje é dia do estudante. Em primeiro lugar, parabéns para vocês, principalmente para quem está fazendo o PET toda semana, para quem está entregando atividades em dia, para todo mundo que está estudando e esforçando com todo carinho para poder passar esse ano, ok? Vamos lá? Bom, gostaria de falar para vocês, de novo, que vocês precisam ter o seu espaço de estudo, um lugar e principalmente um horário para que você possa estudar, fazer as suas atividades com mais tranquilidade, sem maiores preocupações. O horário que for melhor para você. Não deixe de estudar, não deixe de ter o seu local adequado para estudar, ok? Bom, meninos, para hoje nós temos então falando sobre independência, o PET 3, semana 2. Vamos lá, oitavo ano. Ser independente é muito bom, não é? Pois é, ser independente é você não precisar de que ninguém tome nenhuma decisão por você. Você mesmo toma as suas decisões. Só que isso, obviamente, tem um preço. Para você ser livre, ser completamente independente, você tem que ter como bancar essa independência. Durante muitos anos, os portugueses e espanhóis, eles colonizaram o nosso continente e eram eles quem mandavam por aqui, eles que davam as ordens, que ditavam as regras, e aos poucos esse processo de independência dos países americanos foi dando espaço e tirando aí os grandes colonizadores Portugal e Espanha, certo? Nós vamos ver hoje um pouquinho a independência dos países que eram colonizados pela Espanha. A independência do Brasil nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Vamos lá? Bom, algumas orientações então para esse PET. Primeiramente, esse site que tem esse texto de introdução, eu separei esse site, coloquei nas indicações para que você possa ler posteriormente, ler o texto na íntegra, certo? Então aí, nessa primeira parte do seu PET, está falando sobre esses processos de independência da América Espanhola. A América Espanhola é a parte da América que foi colonizada pela Espanha. Tirando o Brasil, quase toda a parte do México para o sul, né? A gente não pode falar para baixo, porque em geografia não existe para cima e para baixo. Mas para compreender é isso mesmo, do México para baixo. Tirando algumas poucas colônias de outros países, como a Inglaterra, Holanda e França, todo o restante da América, exceto o Brasil, foi colonizado pelos espanhóis. Para que esse processo se consolidasse, a gente precisa compreender um pouquinho do processo histórico que passava tanto pelas Américas quanto pela Europa, né? Nós vamos ver uma influência muito grande dos ingleses, que mais ou menos nessa época estava a todo vapor a chamada Revolução Industrial, que nós vamos estudar com calma posteriormente também. E esse processo de revolução industrial, de modernização do mundo, deu espaço para novos conceitos, que não a colonização, que não a escravização, conceitos novos de um mundo um pouco mais moderno. Então nós vamos falar neste PET sobre essa independência da América e sobre os chamados Libertadores da América. Vocês já viram, obviamente, o campeonato, né, que tem aí todo ano, os Libertadores da América, em homenagem a esses homens que provocaram esse processo de independência. São dois principais, principalmente o Simão Bolívar e o San Martín, ok? Vamos lá? Vamos conhecê-los um pouco melhor? Vamos lá. Número 1. Processo de independência da América ocorrido no século XIX aconteceu como reflexo em meio a uma série de situações vivenciadas ao longo do século XVIII, entre eles o Iluminismo, aqueles que nós já estudamos, aqueles homens que tiveram novos pensamentos, que modernizando a política, modernizando o direito humano e tal. Nesse contexto de revoluções também por qual passava a Europa, nesse momento também aconteciam as independências aqui na América. Então, no contexto de independência, qual era a situação política dos espanhóis? Aí eu deixei para vocês o texto e deixei também vídeos para vocês assistirem e responderem com mais propriedade, ok? Quais os motivos protagonizaram a luta pela independência das colônias espanholas na América? Protagonizar são as mais importantes, ok? Os motivos principais. E que países ou quais países dedicaram apoio às colônias espanholas na luta pela independência? Obviamente não foi a Espanha, porque a Espanha não queria perder a sua colônia, né? A sua mina de ouro aqui na América, ou mina de prata, podemos dizer assim. Mas alguns países, inclusive, estavam incentivando, inclusive um por aqui mesmo, aqui na América. Dá uma estudada que você vai descobrir quais são, ok? Bom, lá no norte, ou lá em cima, nós temos a independência do México, que ocorreu na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, por meio de uma guerra que contestava. O que é contestar? Ir contra
contra a colonização realizada pela Espanha. Foram quase 3 séculos de território que chamamos de México sob o domínio espanhol, certo? Como se deu esse processo? Você vai analisar essa imagem, tá aí o site que essa imagem foi retirada do PET, e eu também deixei na descrição lá embaixo o nome desse site. A gente está vendo aí um homem de preto à frente, vocês vão descobrir também quem é esse homem, tá bom? E vocês vão responder essas questões. O que você observa na imagem? Sua percepção, o que você está vendo, o que você está observando, o que você pode inferir, interpretar, analisar dessa imagem. O que a imagem representa? Aí já é um outro passo. Essa imagem representa a... pontinho, pontinho, está escrito no texto de introdução. Que grupos sociais estão representados na imagem? Grupos sociais são aqueles pobres, indígenas, colonizadores, mineradores, escravocratas, escravos. Quais os grupos que estão representados nesta imagem que você acabou de visualizar? Bom, o que mais lhe chama a atenção na imagem? Sua percepção. Depois que você fizer a análise da imagem, fizer a leitura dos textos, o que te chamou a atenção? Aí você coloca um porquezinho também, né? Não coloca o que chamou a atenção? A árvore. Não, não é bem assim. O que te chama a atenção na imagem, por quê, ok? Letra E. Quem é o padre representado no centro da imagem? Aquele de preto que eu falei para vocês. É um personagem importantíssimo na luta pela independência do México. Quem é ele? Você vai ver lá no texto, muito simples, ok? Só colocar o nome dele e pronto. E observando essa imagem, você pode ou podemos afirmar que o processo de independência do México foi um grito de vários grupos sociais? Ou foi só um grupo que queria mesmo a independência? Lendo os textos você vai encontrar a resposta e pode dar uma justificativa. Ok? Esse quadro fala um pouco para você fazer uma síntese das independências do continente americano, ok? Quais foram os países, que ano que ficou independente, quem foi ou quem foram os líderes da independência, do movimento de independência e quais grupos sociais estão envolvidos. Tem um texto aí para você observar, tem todas as respostas, tá bom? Só você dar uma estudada, dar uma lida simples que você vai encontrar de todo mundo: Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Colômbia e Equador. Muito bem. Número 4, nós temos aí o mapa na luta pela independência da América. Vamos falar muito desse homem, Simão Bolívar, que a gente hoje é muito comum ouvir falar no bolivarianismo, certo? Que é um movimento de unificação das Américas, de enxergar todos os povos latino-americanos como um povo só. Vai por aí, no sentido de que nós somos todos um povo que temos as mesmas raízes, fomos colonizados por civilizações europeias, aqui viviam civilizações indígenas, com seus costumes vários e tal. Então, nesse sentido, nós somos uma grande América. O Simão Bolívar, ele tinha um sonho. O sonho do Bolívar era unificar, criar na América uma grande nação, um grande país onde todos seriam mais ou menos iguais. Iguais no sentido de etnias, de raízes e tal, certo? Não muito politicamente igual. Bom, Simão Bolívar, ele é um líder político da Venezuela e ele tinha o sonho de uma América espanhola independente, unida e republicana. O seu sonho ficou conhecido como bolivarismo. Observe os mapas e responda as questões. Então você tem 2 mapas das Américas, da independência das Américas, um pouco antes e depois de consolidado como é hoje. Bom, vamos responder o que foi o bolivarismo. Como se encontrava a divisão territorial da América Espanhola antes da independência, como que era dividido, né? Como que a Espanha havia dividido os grupos sociais, os territórios aqui na América, e após a independência, como ficou dividido o território, que até então era uma colônia da Espanha. Basta você observar os 2 mapas. Era assim, ficou assim. Tinha o reino tal, agora tem esse. Criou esse país, desapareceu esse reino. É bem simples fazer uma comparação desses 2 mapas. É só uma observação atenta e anotar o que está de diferente. Tranquilo? Letra D. O sonho de Simão Bolívar de uma América independente, unida e republicana se concretizou. Aí é fácil você observar. Nós somos uma América unida? Em termos políticos de países, obviamente não. Nós somos aqui vários países, na casa dos 33 países na América Latina. Então, esse sonho de América unificada como um grande país não se concretizou. Mas o sonho de se ver, né, os americanos se verem como um povo só, será que esse sonho está um pouco concreto? Será que a gente se vê assim? Ou a gente se sente um pouco mais diferente dos outros? Para você refletir um pouquinho.
E esse PET para essa semana é só isso, pessoal. Indicação de textos e filmes eu tenho um monte para vocês. Vamos lá então. Texto sobre independências da América, tem um resumo de todas elas, certo? De um por um. Tem a Espanha e independência para responder qual era a situação da Espanha durante o período de independência. São textos pequenos, tá? Eu estou procurando não colocar textos grandes nem textos muito complexos, certo? Um texto pequeno sobre a independência do México para você fazer as primeiras questões e um sobre Simão Bolívar para você conhecer um pouquinho esse líder da América Latina. E alguns vídeos, Independência das Américas, são vídeos simples, também são vídeos pequenos, com explicações bem fáceis, aqueles famosos vídeos do telecurso que eu sei que vocês adoram quando eu passo na sala de aula, tem um telecurso que fala sobre a independência da América, dá uma olhadinha, tá? Um sobre independência e Bolívar, e sobre Bolívar e San Martín, que são os dois dos principais libertadores da América. Na Netflix, se você quiser ver, tem uma série sobre Simão Bolívar também. Você pode procurar lá, basta você buscar por Bolívar, você vai encontrar. Eu não vi, não estou recomendando, só estou dizendo que tem, porque eu não conheço o conteúdo, se é fiel historicamente. Mas está lá, se você quiser ver até como passatempo, tá aí a indicação, certo? No mais, espero que vocês possam aproveitar bem essa semana, estudar bastante, deixar tudo em dia para não deixar acumular. E mais uma vez, feliz Dia dos Estudantes para todos vocês.